Olá, meu nome é Gabriele e hoje eu vou conversar com vocês sobre Creator Economy, inteligência artificial e o que esperar do futuro. Então, vamos lá. Para começar, afinal de contas, o que é Creator Economy? Bom, é um conjunto de atividades econômicas impulsionada pelos criadores de conteúdo que monetizam o seu trabalho através das plataformas digitais. Com o avanço da tecnologia, os criadores têm a oportunidade de alcançar audiências globais, construir comunidades e transformar paixões em fonte de renda viável. E quem tá falando isso não sou eu, é o ChatGPT. A gente começou essa palestra já perguntando para ele como que ele define a Creator Economy. Mas para deixar isso um pouquinho mais explicado, um pouquinho mais claro para vocês, a gente fez uma pequena linha do tempo contando um pouquinho da história desse processo, que acabou gerando a economia dos criadores. Bom, esse cenário aqui, ele é um pouquinho mais focado no Brasil, então nos Estados Unidos e em outros países pode ser um pouquinho diferente. Mas aqui no Brasil, por volta de 2010, na verdade um pouquinho antes, começou a acontecer a popularização das mídias sociais. Então, algumas pessoas começaram a ganhar ali um destaque, principalmente dentro do YouTube, mas também no Facebook, alguma coisa ali em algumas outras redes menores. Aí que começaram a pipocar nomes como Felipe Neto, Boca Rosa. Essas pessoas, eles vêm lá desse início das redes sociais e eles começaram a se popularizar e ganhar espaço. E aí, por volta de 2014, a gente pode começar a falar em marketing de influencers. O que acontece é que as marcas perceberam que essas pessoas elas estavam se destacando, elas estavam engajando pessoas, as pessoas elas estavam sendo influenciadas por essa galera, então eles começaram a fazer algumas publis e alguns conteúdos diretamente com esses influenciadores. Tipo, eles costumavam fazer com a celebridade, sabe? Então, é tipo isso. E aí as coisas foram se desenvolvendo, e aí por volta de 2020, quando a gente estava nesse boom da pandemia e tudo mais, a gente viu aí nascer a economia dos criadores. Mas qual que é a diferença, no final das contas, entre influenciadores e criadores? Bom, para explicar de uma forma mais simples, os influenciadores eles têm esse poder de influenciar as pessoas, como a gente já falou, mas com os criadores é um pouquinho diferente. Além de eles influenciarem essas pessoas, eles criam os próprios conteúdos. Os conteúdos eles giram em torno da criatividade e do conteúdo da informação que eles têm e que eles estão passando para as suas comunidades. Comunidade também é uma palavra-chave quando a gente fala de economia dos criadores. Não são simplesmente pessoas que seguem aleatoriamente aquela pessoa. Ela realmente cria uma comunidade em torno de um estilo de vida e de um saber que ela tem e ela está compartilhando. Então, ali também por volta de 2020 a gente começou aí a ter um boom dos infoprodutos, por exemplo. Então, os criadores ali criando cursos, compartilhando seu saber e monetizando isso. A gente também teve consultorias ali dos criadores de conteúdo, comunidades privadas ali pagas separadamente. Então, inclusive marcas criadas pelos próprios criadores de conteúdo. Ou seja, é uma economia realmente girando em torno desses criadores, não é simplesmente um marketing que está ali influenciando as pessoas, né? É toda uma economia. Mas qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? A gente já viu que houve um crescimento gigantesco, né? Então, e agora? O que está acontecendo? Bom, desde o ano passado a gente está vendo aí a inteligência artificial ganhando mais destaque, não que ela não existisse, né? A gente já vai ver que na verdade ela já existia, mas ganhando mais destaque, mais espaço, e esse ano a gente pode dizer definitivamente que é o ano da inteligência artificial, né? Só se fala nisso, né, gente? A inteligência artificial está realmente impactando a economia dos criadores, em vários níveis, e aí a gente vai entender um pouco mais a seguir. Mas não abrir um parênteses. Antes da gente explicar melhor isso, a gente pergunta para o próprio ChatGPT como que a inteligência artificial e a economia dos criadores podem trabalhar juntas, né? Quais que são os benefícios que isso pode gerar? Então vamos lá. A união da inteligência artificial com a economia dos criadores tem potencial de impulsionar a eficiência, a personalização e a criatividade, permitindo aos criadores otimizar seu trabalho, alcançar audiências mais relevantes e criar experiências ainda mais envolventes. Então é isso que o ChatGPT diz pra gente quando a gente pergunta, né, sobre esse futuro aí da inteligência artificial e da economia dos criadores juntos. Mas como exatamente as IAs contribuem com a Creator Economy, né? Como traduzir um pouquinho melhor essa fala do ChatGPT? Antes de tudo, a gente precisa entender que a inteligência artificial ela já estava ali, ela já existia e ela já era uma realidade para os criadores de conteúdo
um pouquinho antes até da própria Creator Economy, né? Ela já estava ali focando ao longo da nossa linha do tempo, faz tempo, né? E aí, um exemplo muito interessante são as plataformas e os algoritmos. Os criadores de conteúdo e os influenciadores também, um pouco antes, e os criadores de conteúdo, eles utilizam dessas plataformas para estar vinculando seu conteúdo e ganhando espaço. Então a gente tem aí uma galera que se destaca no Instagram, a gente tem hoje o TikTok aí sendo como o TikTok aparecendo como uma grande plataforma para os criadores de conteúdo. O Facebook nem tanto mais, mas ainda, né, pode ser visto aí de alguma forma. O YouTube é uma plataforma que tem a história de ser um espaço de destaque também. Existem alguns influencers bem fortes no LinkedIn. E todas essas plataformas, todas essas pessoas que conseguem se destacar lá, elas conseguem se destacar muitas vezes por conhecer o algoritmo. E que algoritmo é esse? O algoritmo que utiliza inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela já faz parte da rotina dos criadores de conteúdo e aqueles que entendem melhor como funciona esse algoritmo, como funciona a inteligência artificial, por consequência, conseguem se destacar muito mais. Aqui eu trouxe só uma curiosidade, um detalhezinho aqui pra gente comentar. É que a gente fala muito agora de Web3 e redes descentralizadas e tudo mais, aí a gente tem o Mastodon, que é um exemplo de rede social que não tem um algoritmo que tem essa prioridade de inteligência artificial e tudo mais. Então ele não utiliza nenhum tipo de algoritmo para privilegiar um conteúdo ou outro. Então os criadores que estão ali, que estão investindo nessa rede, aí eles não estão dependendo da inteligência artificial nesse aspecto, né? Então também é um ponto interessante. Mas todos os outros ali nas plataformas tradicionais, eles estão de alguma forma relacionados com a inteligência artificial e quanto mais conhecimento eles têm sobre esse algoritmo, ou seja, sobre a inteligência artificial, mais eles se destacam. Mas explicando um pouco mais sobre como aplicar isso no dia a dia dos criadores de conteúdo, em um primeiro nível a gente pode falar de recomendações personalizadas, que é o que o próprio algoritmo faz para as pessoas, né? E também a própria Netflix, que também se destaca bastante como um streaming que traz a inteligência artificial nessas recomendações, mas junto com o conhecimento humano, né? O que faz toda a diferença. Então, por que não se inspirar nisso e trazer aí conteúdos personalizados para a tua própria comunidade, unindo aí a inteligência artificial, como os algoritmos usam, mas elevando aí a um nível aí mais parecido com o da Netflix, por exemplo, que faz uma curadoria humana junto. Isso pode ser muito interessante na hora de criar conteúdos para as comunidades. E é claro também entender algoritmos e poder aplicar isso no seu dia a dia e fazer o seu conteúdo chegar mais longe. Em um próximo nível, a gente tem as ferramentas de automatização. Então, se por muito tempo era necessário perder horas e horas legendando os vídeos, verificando a qualidade, ajustando qualidade, editando e tudo mais, ou contratar pessoas, né, ter toda uma equipe em torno do criador de conteúdo para fazer essas tarefas mais automáticas, agora isso não é mais necessário. A gente tem aí várias ferramentas que automatizam o processo, que podem legendar o seu vídeo, que podem verificar a qualidade do seu vídeo, o áudio do seu vídeo e trazer um conteúdo de muito mais qualidade. Então, de certa forma, isso traz uma democratização do conteúdo de qualidade, né? Se por muito tempo os criadores de conteúdo ou precisavam de uma equipe gigante para conseguir viabilizar um conteúdo de qualidade, ou precisavam gastar horas e horas, virar dias para conseguir gerar esse conteúdo, agora é um pouco diferente, né? A gente já tem ferramentas que automatizam todo esse processo. A gente tem ferramentas que conseguem legendar os vídeos, que conseguem garantir a qualidade do som, a qualidade da imagem, que consegue fazer a própria edição do vídeo, tudo isso com inteligência artificial. Então, de certa forma, a gente acaba conseguindo democratizar esse lugar de criador de conteúdo de qualidade, né? Você não depende mais de investimento tão grande em equipe ou de tanto investimento de tempo, e você consegue ainda assim manter um conteúdo de alta qualidade e também inclusivo, né? Porque você consegue legendar, você consegue trazer todas essas alternativas. Então, investir nisso pode ser um diferencial muito grande no seu conteúdo e também a chance aí de mais pessoas poderem ser criadores de conteúdo. E em um próximo nível, a gente fala de análise de dados. Então, bom, a gente já falou que comunidade é um aspecto central quando a gente fala de economia dos criadores.
E nada como entender essa comunidade, né? Então, que tal investir nessa análise de dados e utilizar da inteligência artificial? Até porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal que é super criativo não tem tanta afinidade com dados, né? E é por isso que a inteligência artificial ela pode ajudar. Existem várias ferramentas aí que conseguem estar analisando dados e dar insights prontos praticamente, né, para você. E aí você consegue entender melhor o seu público e gerar um conteúdo ainda mais assertivo. É um ponto bem interessante também e que pode fazer toda a diferença. E em último nível, o conteúdo gerado por inteligência artificial. E não, aqui a gente não está falando que você vai deixar de ser criativo e vai deixar de criar o conteúdo em si. Mas é muito interessante ter a inteligência artificial para ajudar nos roteiros, nos títulos, nas ideias, às vezes até para criar um conteúdo colaborativo com a inteligência artificial, para criar uma coisa diferenciada, fazer uma brincadeira. Então é muito interessante poder contar com a inteligência artificial nesses momentos e dá para ampliar muito a criatividade, né? A tecnologia e a criatividade juntas podem ser muito promissoras. Então, no final das contas, os criadores de conteúdo, eles estão utilizando a inteligência artificial? A resposta é sim. 94,5% dos criadores de conteúdo já utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia, né? De acordo com uma pesquisa da Business Insider. Então, a gente já tinha visto que a inteligência artificial, ela tá ali quase que inerente ao dia a dia dos criadores de conteúdo por causa dos próprios algoritmos e das indicações ali que a gente vê dentro das plataformas, e essa compreensão faz a diferença. Mas em 94,5% estão indo além e estão usando a inteligência artificial de alguma forma. Mas para você se destacar, quanto mais você conseguir utilizar e inserir sem deixar de lado, claro, a sua criatividade, melhor para você, né? E a gente quer engajar mais as pessoas e conseguir mais sucesso e conseguir alcançar mais criatividade. E a inteligência artificial, como a gente já viu, ajuda bastante nisso. Mas para além dos criadores de conteúdo reais que a gente conhece, que já usam a inteligência artificial, toda essa galera, né, quase 100% ali, a gente tem também os influenciadores virtuais, que também são aí uma nova alternativa que também é bem interessante quando a gente fala de inteligência artificial. No cenário brasileiro, a gente tem, por exemplo, a Satiko, que é a influencer virtual da Sabrina Sato, a gente tem a Pink, que é da Boca Rosa, e aqui a gente trouxe um exemplo de uma influenciadora virtual da gringa aí, que é a Ima. Ela já trabalhou aí com várias marcas conhecidas, como a IKEA, como a Louis Vuitton, enfim, várias marcas bastante renomadas, a Diesel também, a Dior, tudo isso sendo uma influenciadora virtual. E a gente pode dizer que esse mercado de influenciadores virtuais, ele tende a crescer muito agora com a inteligência artificial, porque se antes esse setor ele dependia de muito mais de pessoas aí para estar, por exemplo, fazendo a voz do influenciador virtual ou para estar gerando aí mais conteúdo e tudo mais, agora ele ganha uma independência, não que as pessoas não vão participar, a criatividade das pessoas ela sempre vai estar aí e sempre vai fazer toda a diferença, afinal, né, essa visão humanizada e criativa ela é fundamental. Mas a gente consegue elevar aí o influenciador virtual a um outro nível, né? Trazendo esse lado da inteligência artificial e criando aí uma magia muito maior ao redor dele, que é algo bastante promissor também. Então acredito que a gente vai ver aí para o futuro muito mais os influenciadores virtuais ganhando espaço, se destacando e de uma forma totalmente diferenciada. A gente falou aí, trouxe várias reflexões sobre o universo da economia dos criadores, aí se unindo à inteligência artificial, mas no final das contas, o que a gente pode tirar de tudo isso? Quais são os insights? A gente trouxe aqui alguns pontos principais para a gente recapitular e não esquecer. Para o futuro, a gente pode esperar uma democratização da criação de conteúdo. Então, se tornar um creator se torna mais acessível, se torna mais possível aí para as pessoas, justamente por conta dessas ferramentas de automatização que trazem mais independência para o criador de conteúdo e que fazem com que esse sonho possa ser realizado por mais pessoas. E um segundo ponto interessante é a criatividade somada à tecnologia, que traz muito mais possibilidades. Então, pensar junto com a tecnologia impulsiona a nossa criatividade,
faz a gente conseguir olhar além e ter muito mais ideias e também conseguir criar uma tecnologia ainda mais inovadora. Então a criatividade e a tecnologia vão andar cada vez mais juntas. E quando a gente fala de unir a economia dos criadores e inteligência artificial, a gente pode estar falando, em outras palavras, em unir criatividade e tecnologia, né? E um outro aspecto, a personalização, que a gente já viu que é um ponto aí chave muito interessante, que já vem acontecendo cada vez mais. Os algoritmos, eles não deixam de ser uma personalização, e alcançar essa personalização se torna muito mais possível para os criadores de conteúdo e aliar justamente a inteligência artificial à curadoria humana para trazer um conteúdo ainda mais personalizado. E no final das contas, as novas possibilidades, elas são infinitas. O que esperar do futuro? Bom, essas são só algumas ideias, alguns insights que a gente conseguiu tirar, mas a gente também tem certeza que as possibilidades são infinitas e que os criadores de conteúdo, junto com a inteligência artificial, podem ir muito longe. Então, uma frase também do ChatGPT, já que a gente começou com ele, por que não concluir com ele, né? Uma frase aí dele para inspirar a gente e para a gente pensar junto aí um futuro criativo e tecnológico. Essa é uma fusão que amplifica o potencial criativo, impulsiona a inovação para além dos limites. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente ficar pensando e para a gente começar a colocar em prática. Quando a gente fala em ser criativo, você não precisa ser um criador de conteúdo para poder pensar esses assuntos e até colocar em prática, mas como alguém que quer aí ampliar a criatividade, quer repensar esses assuntos e quer olhar para o futuro. Então é isso, gente. Essas foram apenas algumas reflexões, mas ainda vem muita coisa por aí aqui no nosso Digital Day. Então fiquem com a gente, continuem assistindo e bora repensar aí o que espera da gente no futuro. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo, vamos debater esse assunto e até mais!